Sermão do Monte, capítulo 52, parte 6, final. Os falsos profetas. Essas são algumas das características dos falsos profetas, os quais se apresentam diante de nós disfarçados em peles de ovelhas. Eles sempre oferecem uma salvação facilitada e um tipo de vida fácil de ser vivido. Eles desencorajam o autoexame. De fato, quase chegam a sentir que é heresia alguém querer examinar a si mesmo. Insiste em que não devemos sondar as nossas próprias almas. Sempre deveríamos olhar para Jesus e jamais deveríamos olhar para o nosso próprio interior, na tentativa de ali encontrarmos algum pecado. Eles desencorajam aquilo que as Escrituras nos recomendam fazer, isto é, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. E enfrente frontalmente este último segmento do Sermão do Monte. Os profetas falsos têm aversão pelo processo de autoexame e de mortificação no tocante ao pecado, conforme era ensinado pelos puritanos e por aqueles grandes líderes evangélicos do século XVIII. Não somente Whitefield, Wesley e Jonathan Edwards, mas também pelo piedoso John Fricke, o qual se submetia a 12 indagações todas as noites antes de recolher-se ao leito. Mas os falsos profetas não acreditam em nada disso. Portanto, isso lhes traria profundo desconforto. Eles preferem uma salvação fácil e uma fácil modalidade de vida cristã. Desconhecem inteiramente os sentimentos paulinos quando o apóstolo dos gentios afirma que os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4. Eles desconhecem totalmente a luta envolvida no bom combate da fé. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Eles conhecem aquilo que Paulo quis dizer quando referiu-se à nossa luta, a qual não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículo 12. Os falsos profetas não compreendem esses aspectos da doutrina cristã. Não percebem qualquer necessidade para a completa armadura de Deus, simplesmente porque nunca perceberam o problema. É tudo muito fácil. Em nossos dias, há muitos que não apreciam esse ensino a respeito dos profetas falsos. Estamos vivendo em uma época em que muitos andam dizendo que enquanto um homem continuar afirmando ser um cristão, seja em que profundidade for, deveríamos considerá-lo um irmão, permitindo-lhe seguir conosco. Mas a resposta a essa posição consiste naquilo que nosso Senhor nos recomendou: acautelai-vos dos falsos profetas. Essas terríveis e visíveis advertências encontram-se nas páginas do Novo Testamento, e é exatamente a esse tipo de coisas que eu me tenho referido. Naturalmente, não convém que sejamos excessivamente dados à censura, mas também não devemos cair no erro de confundir santidade com afabilidade e espírito amigável. Não se trata de uma questão de diferenças de personalidade, e também não precisamos tratar com desprezo aquelas pessoas.
De fato, o Dr. Alexander McLaren mostrou estar com a razão quando declarou que tais pessoas são hipócritas inconsistentes. Não é que tais pessoas não sejam gentis e agradáveis, pois, de fato, o são. Em certo sentido, é exatamente nisso que consiste a pior ameaça representada por tais indivíduos. E é isso que os torna tão perigosos. Estou enfatizando essa questão porque, em consonância com o que disse o Senhor Jesus, sempre haveremos de encontrar em nosso caminho pessoas dessa natureza. Há um caminho que conduz para a perdição, e os falsos profetas não acreditam na perdição eterna dos ímpios. Não é verdade dizer que a explicação para o atual estado da igreja cristã depende daquilo que temos abordado aqui? Por qual motivo a igreja se tem tornado tão débil e ineficaz? Não hesito em responder, dizendo que isso se deve, em grande parte, ao estilo de pregação que se tornou moda em resultado do movimento que eclodiu no século passado, chamado alta crítica, o qual condenou decisivamente a pregação de tipo doutrinário. Os seus advogados preferiram falar em moralidade e elevação geral da personalidade humana. Eles extraíam as suas ilustrações da literatura e da poesia, e Ralph Emerson se transformou em um dos seus sumos sacerdotes. Essa é a causa das dificuldades. Eles continuavam falando em Deus, continuavam falando em Jesus, continuavam falando a respeito de sua morte na cruz. Eles não se destacavam como hereges óbvios, mas também não faziam qualquer referência a essas outras verdades bíblicas, que também são vitais para a salvação da alma. A mensagem deles era tão vaga que a ninguém abalava. Eles mostravam-se tão agradáveis, tão modernos e tão atuais. Ajustavam-se ao gosto popular e o resultado tem sido não somente templos vazios, sobre o que tanto temos ouvido nos dias que correm, mas, igualmente, conforme também verificaremos mais adiante, a qualidade tão deficiente de vida cristã da qual a maioria dos crentes são culpados. Essas questões são desagradáveis e repelentes, e quer você creia em mim, quer não, honestamente preciso confessar que eu jamais teria escolhido essas palavras como texto para uma pregação minha, se não me tivesse resolvido a pregar expositivamente o Sermão do Monte. Jamais eu pregara antes com base nesse texto, e também jamais ouvi um sermão alicerçado no mesmo. Pergunto de mim mesmo a respeito de quantos de vocês já teriam ouvido falar sobre essas coisas. Essa não é uma questão apreciada, pelo contrário, é um tema desagradável. Entretanto, o nosso dever e incumbência não consiste em escolher aquilo que preferimos. Foi o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, quem assim o declarou, e ele coloca essas palavras dentro do contexto do julgamento e da perdição. Portanto, mesmo arriscando-me a vir a ser conhecido como caçador de hereges ou como um indivíduo peculiar que se dá o direito de julgar aos outros irmãos e a todos os demais, tenho procurado explicar com honestidade as Sagradas Escrituras e imploro a você que considere a questão novamente sob oração e na presença do Senhor Deus, ao mesmo tempo em que avalia o valor da sua alma imortal e do seu destino eterno.